Bom dia, a paz do Senhor, graça e paz. Deus abençoe o nosso dia, Deus abençoe a nossa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer seu coração para você vencer nesse dia de hoje, vencer suas guerras, suas lutas, sabe? Vencer o teu ânimo, né? Que Deus possa te tocar nessa manhã em nome de Jesus. Assim como o Senhor me levantou com essa palavra, eu quero compartilhar ela aqui com você. Onde o Senhor falava para mim nessa manhã, as portas do inferno ela não vai prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo, porque a gente já acorda de manhã. Eu já tive um sonho assim, que eu vi que esse sonho assim foi batalha, né? E esse sonho me trazia, né, até essa lembrança quando de manhã eu fui orar e já uma situação já veio ocorrer e não prevaleceu, porque eu não dei lugar à carne, então não prevaleceu ali, o inimigo já caiu por terra. E logo assim, de imediato, eu fui orar. E quando eu comecei a orar, o Senhor me deu essa palavra, eu me lembrei do sonho que eu tive, né, de uma batalha espiritual num sonho que eu tive. Então, assim, não vai prevalecer enquanto nós estivermos alicerçados, firmados, confiando no Senhor. O mal, ele não vai vencer. O mal, ele não vai vencer o bem, ele não vai vencer. Enquanto você estiver, como a palavra do Senhor vem dizendo aqui, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, você se liga a Deus, fica ligado, atenta com tudo que está acontecendo, com tudo. E a gente fica atento ao Senhor e não permitir assim que o mal ele venha assim entrar, né? Porque a palavra do Senhor diz que assim ele jaz à porta. O maligno ele jaz à porta. Quando o Senhor avisou a Caim, né? E na palavra do Senhor vem dizendo, quando o Senhor vem falando, né? Que o mal ele já está ali. Então basta a gente fazer o quê? A gente dominar. Então, se você está atento ao Senhor, você vai dominar aquele mal. De que forma? Eu não vou dar lugar à carne. Não vou dar lugar à carne. Eu vou dar lugar ao Espírito. Aí Deus está me trazendo a lembrança até de ontem, né? De uma palavra ontem que o Senhor também me deu. E louvado seja Deus por isso. Porque a gente não se esqueça, porque até aquilo que a gente traz, né, na palavra do Senhor, até aquilo que o Senhor nos dá de revelação para trazer para a igreja, depois a gente vê que assim tudo vai acontecendo. Se a gente ficar assim ligada àquilo que o Senhor está me informando, te informando, fala, meu Deus, ontem trouxe uma palavra a respeito de quando tal coisa acontecia comigo dentro de casa em relação às minhas filhas, né? Eu não deixo mais assim atrapalhar. Se eu tiver que orar na sala, se eu tiver que orar na cozinha, se eu tiver que orar, quem estiver, né, ali naquele momento, porque antes eu queria estar ali quietinha no quarto, sem ninguém atrapalhar, sem nenhum barulho, sem nada, e sempre vem um filho, bate na porta, ou o telefone toca, alguém quer falar com você naquele momento ali de oração. Então eu falo assim, agora, se minhas filhas podem estarem na sala, podem estarem brincando, podem estar ali desenhando, fazendo qualquer coisa, eu dobro meu joelho ali eu oro, eu me ligo com o Senhor, naquilo que o Senhor naquele momento está querendo fazer, porque assim tem as situações assim que no mundo espiritual a gente falando, a gente não vai ver, a gente não está vendo, mas o Senhor está vendo, a gente não sabe, mas o Senhor nos dá a sensibilidade do espírito para sentir quando alguma guerra está querendo vir, quando alguma coisa está se levantando, e a gente ficar atento até como a casa está, até como no mundo espiritual a nossa casa está, e a gente ficar atento para clamar, né, pelo nome de Jesus. Então, assim, naquele momento ali, porque às vezes não precisa de muita coisa, não precisa, assim, o Senhor aparecer ali naquele momento, né, como um anjo de luz na nossa frente para a gente acreditar ou ele nos despertar para dizer assim, ó, vocês não estão atentos, vocês estão tão sensível realmente a mim, a minha voz. Então, assim, vai ser necessário o Senhor assim, se mostrar ali, se transfigurar um anjo de luz para que a gente venha acreditar, para que a gente venha crer que o Senhor, ele já te deu poder, ele já te revestiu dele, para que você não venha ficar calada naquele momento, mas que você, no nome de Jesus, você venha repreender o mal, você não venha deixar o mal prevalecer, você não venha deixar as guerras tomarem conta de uma tal proporção de você ver a tua casa toda agitada, a tua casa toda bagunçada, sabe? De você se irar, de você gritar, de você brigar, porque é aí que
se parte, é aí que vem a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, da gente não lutar, porque a gente vai se estressar, a gente vai ficar confuso, a gente não vai conseguir entender aquilo que o Senhor está querendo nos falar, a gente vai ficar agitado, né, fadigado, perturbado, e não vai entender e nem vai naquele momento ali, sabe, deixar a voz do Senhor ecoar mais dentro de você do que propriamente aquilo que o inimigo está querendo se levantar. Porque a gente está sentindo, né? Como nesses dias, como nos últimos tempos, ou desde o princípio, eu não sei, só quem sabe é o Senhor. Desde então, ele sempre quis prevalecer, desde o Éden, ele sempre quis aparecer, ele sempre quis ser maior do que o Senhor, ele sempre quis se mostrar, mas hoje eu e você conhecemos e podemos dar voz ao Espírito e ser testemunho para outras pessoas que ainda não alcançaram, sabe, essa plenitude, esse amor, essa bonança, essa abundância de, sabe, não tem nem palavra para descrever, porque assim, Deus é tão maravilhoso em nossas vidas e tem tantas pessoas assim confusas, sem entender aquilo que está acontecendo na sua vida, fica num ciclo e naquele ciclo não sai. E Deus tem muito mais para mim e para você. Quando a palavra do Senhor vem dizendo em Mateus 16:18, as portas do inferno não vai prevalecer. Não vai prevalecer. A sua luta, ela não é contra seus filhos. Os últimos dias têm sido assim, né? É o filho se levantando contra o pai, o filho não respeita o pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eles querem dar... O pai fala de um jeito, quer falar mais alto que o pai, quer ensinar o pai. Isso eu estou dizendo coisas que eu vivencio em casa. Você que é mãe, você que é pai, você sabe. O filho, ele quer falar mais alto que você. Se você chama atenção, ele quer botar a voz mais alta, né? Se você tem um filho pequeno, ele quer chamar a atenção do seu filho pequeno, como se ele quer se colocar no lugar do pai, quer se colocar no lugar da mãe, né? O casal, se não ficar atento, não se respeita mais, né? E daí a gente vai, porque ele está querendo prevalecer aonde? Aonde ele está querendo prevalecer na sua casa? Aonde ele está querendo prevalecer? Aonde ele está querendo se mostrar maior? Aonde ele está querendo se mostrar melhor? Onde ele está querendo vencer? É nessa área aí que você vai trabalhar. Aonde ele está querendo vencer é onde que você vai se pôr ali a Deus, se submeter a Deus, porque era o que o Senhor falava comigo a mim ontem. Se submeta mais a mim, se submeter, se chegar mais a Deus, buscar mais a Deus, pedir a direção do Espírito Santo, ver ouvir o que o Senhor, escutar, como o Senhor falou, né, estava ali falando em relação aos seus discípulos, né, escuta o que o Senhor está querendo falar com você, esteja atenta, fica ligada no que o Senhor está querendo falar com você a respeito do que está acontecendo aí dentro da tua casa, o que está querendo prevalecer aí na sua casa, aonde o inimigo ele está achando brecha para poder entrar e querer bagunçar. Então a gente vai ficar atento àquilo que o Senhor está querendo falar conosco ali naquele momento. E não tenha medo, era o que o Senhor falava na transfiguração para os seus discípulos. Não tenha medo, não tenha medo, porque vai parar, é pela palavra, pelo poder da palavra, que paira uma nuvem ali, uma nuvem luminosa, como parou ali, uma nuvem luminosa, para poder esclarecer para mim, para você, para não ter medo. O Senhor vai pairar essa nuvem luminosa, uma luz assim na nossa mente, para poder nos esclarecer aquilo que o Senhor está querendo nos revelar, nos mostrar. E a sua casa não está perdida, os seus filhos não estão perdidos, a sua família não está perdida, o seu casamento não está perdido, o trabalho dos seus filhos, do seu esposo não está perdido, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua vida secular, o seu dia a dia, aonde você não está perdido, porque o Senhor vai parar uma luz aqui luminosa em mim e você. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé, essa luz já está parando aqui para poder esclarecer para mim e para você o que é necessário eu e você fazer
para que nós possamos vencer no nome de Jesus, pelo poder que é no nome de Jesus, que Deus possa dar clareza, que Deus possa iluminar assim os seus pensamentos, os meus pensamentos, para que a gente venha entender aquilo que o Senhor está querendo nos esclarecer, nos mostrar ali. O Senhor está querendo mostrar algo para mim, onde eu escrevi aqui no momento que eu estava orando ali. Né? O Senhor é a autoridade suprema, né? O governo maior pertence unicamente a Deus. O governo pertence unicamente a Deus. O governo pertence unicamente a Deus. Ele não vai deixar prevalecer o avanço contra a sua família, contra a vida dos seus filhos, contra o seu casamento, né? O poder do mal, da destruição, não vai ser maior do que o poder de Deus. É uma das orações que eu tenho feito para o Senhor todos os dias. Eu tenho falado para o Senhor, falei, Senhor, eu repreendo no teu nome. De noite, quando eu vou dormir com as minhas filhas, eu falo, em nome de Jesus, passa com teu sangue. Antes eu pedia para passar com sangue nas portas, agora eu já peço, passa com teu sangue nas portas, passa com teu sangue na janela, passa com teu sangue, envolva a minha casa com um muro de fogo, paira sua nuvem de glória por cima dela, Senhor, em nome de Jesus, que todo poder de destruição venha a ser desfeito, todo espírito da morte, destruição, devastação, todo espírito de separação, de confusão, de desordem, toda bagunça, todo espírito de discussão, todo espírito que possa dividir uma casa, uma família, para poder contender essa casa, essa família, colocar briga, colocar mentira, colocar adultério, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço no nome de Jesus, todos os dias à noite, eu falo, Senhor, passa com teu sangue, passa com teu sangue nas minhas janelas, nos umbrais da porta, passa com teu sangue. E Deus vai esclarecer para a gente, no nome dele, essa nuvem de glória está pairada sobre a nossa casa, essa luz luminosa está parada na nossa mente para nos esclarecer aquilo que no mundo espiritual eu e você não estamos vendo, mas Deus dá a sensibilidade do espírito e a gente entende. Ó, esse momento é o momento de eu orar para agradecer, esse momento é a hora de eu orar para poder profetizar. Nesse momento é o momento de eu orar para poder abençoar. Nesse momento é o momento de eu orar para repreender. Nesse momento é o momento de eu orar para guerrear. E Deus vai esclarecendo para você. Em nome de Jesus. E nós não vamos temer o mal, mas vamos nos levantar. Porque a palavra do Senhor diz que não é só eu e nem você. O mundo inteiro, o Tiago não fala, o mundo inteiro passa por aflição. Mas você imagina, aqui eu estou iluminada, a casa da minha vizinha dali está iluminada, a tua casa aí está iluminada. E a gente diz, né, começa a pensar assim, né, espiritualmente falando sobre essa terra, quantas mentes estão iluminadas nesse momento falando da palavra do Senhor? Quantas mentes estão iluminadas nesse momento orando por essa nação? Quantas mentes estão iluminadas nesse momento orando não só pela sua casa, mas orando por toda a terra? Quantas mentes estão nesse momento orando, né, pela aqueles que estão em eminência, como diz a palavra do Senhor, pelo governo do homem que está, porque o Senhor diz que a gente também tem que respeitar a autoridade que está sobre a terra, mas a gente tem orado ao Senhor para que venha sempre prevalecer o bem, mas o mal sempre venha se afastar. Então, se tem uma mente iluminada ali, Deus, ele vai bradar, entendeu? Vai bradar na minha vida e na sua vida. Ele vai ter o governo da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, vai ter o governo da nossa mente. A nossa mente vai estar cativa em obediência ao Senhor para entender que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, independente de como esteja. Amém? Então, que o Senhor possa falar ao seu coração nessa manhã, né? E a gente se prostrar ao Senhor e pedir direção do Espírito Santo de Deus, orar a Deus, repreender o mal e não temer. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e fique com essa palavra. Amém? Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus.